Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o estudo das estruturas e vamos ver como passar uma estrutura para uma função. Então, para exercitar esse problema, a gente vai trabalhar com o seguinte exemplo. Escreva um programa para ler o número de gols marcados pelo Inter e Grêmio em um Grenal e informe quem venceu o jogo ou se houve empate. Por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro número representa o total de gols do Inter e o segundo representa o total de gols do Grêmio. No caso aqui, o Inter marcou 3 gols e o Grêmio também marcou 3 gols. Então, nesse caso, houve um empate. Então, vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então, vamos escrever esse programa aqui no Codecast, que ele fornece uma visualização melhor das estruturas, apesar de não permitir o uso do typedef. Beleza, então vamos começar aqui escrevendo nosso programa. Então, include a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. Definir aqui a nossa estrutura. Então, nossa estrutura representa um jogo. Então, struct jogo. Beleza, esse jogo vai ter a quantidade de gols do Inter e a quantidade de gols do Grêmio. Então, Inter, int, uma variável inteira para representar a quantidade de gols do Inter e um valor inteiro para representar a quantidade de gols do Grêmio. Beleza, aqui a gente tem nossa função principal. Então, main, int main. E aqui a gente vai criar a nossa estrutura. Então, para criar uma estrutura, para declarar uma estrutura, struct jogo, dá um nome para essa variável. Então, essa estrutura jogo a gente vai chamar de G. Agora, a gente já pode pedir para o usuário essas informações. Então, printf, forme os dados, forme a quantidade de gols do Inter e Grêmio. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler essas informações. Então, scanf, vamos ler aqui a quantidade de gols do Inter, então inteiro, e a quantidade de gols do Grêmio. Então, o que o usuário digitar primeiro vai para o nosso jogo, ponto, os gols do Inter, e o que o usuário digitar para o segundo vai para nosso jogo, ponto, os gols do Grêmio. Beleza. Então, para informar quem venceu, a gente vai criar uma função para analisar esse jogo. Então, vou chamar de analisa e eu vou passar para essa função a nossa estrutura. Qual é? Nossa estrutura G. Então, e aqui embaixo eu vou criar a nossa função ao invés de criar lá em cima, só para a gente se acostumando com a definição de estrutura em diferentes locais do programa. Beleza, então essa função não vai retornar nada, vai ser void. O nome dela vai ser analisa. E ela vai receber aqui, como entrada, vai receber uma estrutura que representa um jogo. Beleza, e aqui vamos fazer a análise. Então, se o jogo ponto Inter, então os gols do Inter for maior do que no nosso jogo os gols do Grêmio, então quem venceu? Quem venceu foi o Inter. Então vamos imprimir aqui printf Inter. Beleza, temos que fazer outra análise. Vamos ver agora se os gols do Grêmio é maior do que os gols do Inter. Então else if no jogo
gols do Grêmio for maior que os gols do Inter, então vamos imprimir aqui no caso que o Grêmio venceu. Printf Grêmio. Beleza, caso contrário, se o Inter não venceu e o Grêmio também não venceu, então ocorreu um empate. Então vamos ter printf, vamos colocar aqui empate. Beleza? Então recapitulando, a gente criou uma estrutura, tem duas informações, a quantidade de gols do Inter e a quantidade de gols do Grêmio. Criou aqui uma estrutura para representar o nosso jogo. Leu as informações do usuário e chamou a nossa função para analisar. Como essa função ela está abaixo do main, então acima do main você tem que colocar a assinatura dessa função. Como é que você faz isso? Você copia a assinatura da função aqui embaixo, essa primeira linha, coloca antes do main e termina com um ponto e vírgula. Agora o main, apesar dessa função ter sido definida abaixo do main, ele vai saber que você especificou que vai criar uma função analisa e que recebe uma estrutura jogo. Beleza? Vamos executar para ver se está funcionando tudo ok. Antes de executar, colocar aqui o nosso comando para ver a memória. Então, show memory start igual a 65520. Vamos executar agora. Então, executando. Aqui embaixo temos a nossa memória. Vamos começar a execução. Então, estamos criando aqui uma estrutura jogo, que vai ter a quantidade de gols do Inter e a quantidade de gols do Grêmio. Aqui embaixo a gente está lendo essas informações, que já apareceu aqui embaixo, para a gente digitar os gols de um time e os gols do outro time. E aqui embaixo também a nossa estrutura jogo está aqui, que vai ficar a quantidade de gols do Inter e aqui vai ficar a quantidade de gols do Grêmio. Então vamos digitar aqui 3 e 3. Então quando executarmos aqui, vemos que o Inter fez 3 gols e o Grêmio também fez 3 gols. Agora a gente vai passar para a nossa função analisa. Então analisa está se perguntando, quantidade de gols do Inter, que nesse caso é 3, é maior do que a quantidade de gols do Grêmio, que nesse caso também é 3. Então 3 maior que 3, não. Então não entra. Então a gente vai analisar agora. A quantidade de gols do Inter é maior do que a quantidade de gols do Grêmio, no caso aqui 3. É maior do que a quantidade de gols do Inter, que nesse caso também é 3. Também não. Então também não vai entrar nesse if. Por fim, vai imprimir empate, porque a quantidade de gols do Inter vai ser igual à quantidade de gols do Grêmio. Então aqui na tela vai ser impressa o texto empate. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.